Muito bem, vamos então dar início a mais uma apresentação e a nossa convidada agora é a Cibele Medeiros. A Cibele vai falar sobre o manejo de doenças foliares com o bioimune, o multissítio biológico. Cibele, é com você agora. Tá certo, então obrigada, Alexander. Acredito que todos estejam me ouvindo bem, né? Só me dá um ok aí para eu continuar. Tá tudo ok, tá perfeito, Cibele. Pode Tá continuar. certo, então. Obrigada, Alexander. Bom, pessoal, então, a par do que a gente viu, né, excelentes apresentações do Dr. Sérgio, Dr. Elvis, eu vou, então, mencionar e falar um pouco mais sobre esse multissítio biológico que é o bioimune e como que a gente insere essa nova tecnologia dentro do manejo de doenças foliares, né? Vou abordar um pouquinho a questão da soja, a questão do feijão, a questão também de outras culturas, assim como o Elvis comentou também do algodão. Tá? Meu nome é Cibele Medeiros, sou engenheira agrônoma, mestre em agronomia, trabalho no Grupo VIT há aproximadamente 8 anos, e junto com o Bernardo, a gente gerencia, né, esse portfólio de produtos biológicos, que é uma linha que a gente tem desenvolvido com muito afinco e colhendo muitos bons resultados, principalmente em parceria, né? Hoje a gente tem dois desses nossos parceiros, mas a gente tem um trabalho amplo em rede com diversos fitopatologistas, nematologistas, entomologistas, no intuito de cada vez mais colocar essas ferramentas biológicas eficientes no campo. Né? Falando um pouco sobre os fatores que têm suportado, né, o aumento do uso, a adoção do controle biológico, a gente tem, né, como o Elvis comentou, como o Dr. Sérgio comentou, a própria questão, né, da resistência. Então, a gente vê que cada vez mais é interessante e é necessário o uso de ferramentas conjuntas, e principalmente ferramentas que sejam sinérgicas para que a gente tenha um modelo, um modo sustentável de agricultura. E a gente tem também uma dificuldade na obtenção de novos ingredientes ativos. Então, se a gente pegar os produtos hoje registrados, por exemplo, para a ferrugem asiática da soja, dos 87, talvez até um pouquinho mais, né, desses produtos que a gente tem hoje, a grande maioria é uma mistura dos mesmos princípios ativos, né? Uma mistura de triazol. Então, a gente vê que o manejo integrado, tanto de pragas quanto de doenças, é o que vai fazer com que a gente tenha uma intensificação sustentável no nosso modo de produção. Além do mais, a gente tem uma grande pressão, né, da sociedade por práticas, né, que sejam sustentáveis do ponto de vista econômico e também ambiental. E também social, né, que aí é o tripé da sustentabilidade. Bom, falando especificamente do bioimune, né, a gente tem o conceito de multissítio. Por que multissítio? Porque ele desenvolve, né, vários mecanismos, desencadeia vários mecanismos e tem vários sítios de atuação. Então, como ele não atua de uma maneira específica, né, e única, ele junta diversos benefícios para a cultura. Então, o conceito do bioimune é multissítio biológico. Esse multissítio biológico, como bem citado, né, pelo Dr. Sérgio, ele tem um isolado específico, um isolado exclusivo, que é o BV02, de bacilos subtilis. Né? A gente tem diversas cepas, diversos isolados de bacilos, e o que dá a característica daquele produto final e também do tipo de formulação é, dentre outros fatores, o isolado. Né? O isolado ele tem que ser específico para o manejo de doenças. Então, hoje o bioimune ele está registrado no Ministério da Agricultura como um fungicida e bactericida biológico, porque ele tem ação em diversos alvos, né? E controla doenças causadas tanto por fungos quanto por bactérias, o que confere uma maior sanidade da lavoura e também os outros efeitos que o Dr. Elvis também explorou bastante, a questão do efeito fitotônico, né, e que garante um bom rendimento para a cultura. Bom, falando especificamente dos mecanismos de ação, o bioimune é a base de uma bactéria endofítica, ou seja, penetra no tecido vegetal. A partir do momento que tem essa penetração, a gente tem a ativação dos mecanismos de defesa da planta e também a competição por espaço, né, e por nutriente com patógeno. Se a gente pensar na ordem de colonização natural de um tecido vegetal, os primeiros colonizadores, eles são bactérias. Então, daí a importância de se utilizar o bioimune numa fase antecipada, numa fase jovem da cultura. Então, a nossa
o que a gente tem apostado e tem visto o resultado bastante significativo no campo são as aplicações já no início de desenvolvimento do vegetal. Além do mais, essa bactéria, durante seu processo de fermentação, produz uma série de compostos, né, que a gente chama de metabólitos, que dão uma ação fitotônica ou uma ação direta na parede celular de fungos e de bactérias, né? Essas substâncias têm a capacidade de causar um extravasamento celular na parede de fungo e de bactéria. A gente, né, o Grupo Vitia, desde quando nós começamos a trabalhar com o bioimune, foi um processo longo de otimização de formulação. E depois a gente começou a entender quais seriam, de fato, né, esses metabólitos, esses lipopeptídeos que são produzidos pelo isolado BV02 de bacilos subtilis. E a gente conseguiu quantificar e qualificar esses metabólitos. Então, no produto final, além de ter o endósporo da bactéria, que é a estrutura de resistência da bactéria, de sobrevivência, a gente também tem surfactina, iturina e fengicina nas proporções, né, que estão aqui acima descritas e padronizadas por conta do sistema de fermentação. Então, nós temos essas substâncias que são antifúngicas e antibacterianas, além também da presença de enzimas, né, como quitinase, endocerulase, exocerulase, lipase, protease e beta-3-glucanase, que aí eu não vou também me alongar muito com isso, porque o Dr. Sérgio já deu uma aula para a gente sobre essas enzimas também. Todo esse processo, né, e todos esses metabólitos, eles estão descritos na nossa bula, né, aí a importância da gente adquirir sempre produtos que estão devidamente registrados e que têm eficácia comprovada pelo nosso Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é um mapa. Bom, hoje o bioimune, ele está registrado para uma gama ampla, né, para o controle de uma gama ampla de doenças, tanto causadas por fungos quanto bactérias, e a gente vê uma diversidade aqui de patógenos, né, tanto necrotróficos, biotróficos, hemibiotróficos, enfim. Então, aqui são os alvos, né, para os quais o bioimune ele tem eficácia comprovada. Mancha bacteriana, ferrugem do café, né, uma série de coletótricos diferentes, mancha aureolada, e a gente tem como grande destaque, né, que foi o uso aprovado pelo mapa para essas 3 doenças que ocorrem, né, principalmente na cultura da soja e que nos dá muita dor de cabeça para o manejo, né, que é a ferrugem asiática, a antracnose e também o mofo branco. Então, o bioimune é uma excelente estratégia também para o manejo de esclerossia. Aqui tem a nossa linha do tempo, né? É importante a gente mostrar, né, como começou o desenvolvimento desse produto e qual que é o ponto que a gente se encontra hoje em relação a esses avanços. O bioimune ele começou a ser desenvolvido lá em 2014, quando a empresa teve o seu processo de bioprospecção, ou seja, de seleção do isolado, até que em 2018 nós registramos esse produto e a partir daí começou uma série de trabalhos, tanto trabalhos realizados com instituições de pesquisa, universidades, consultorias e também pela equipe de vendas, né, que é a nossa força de vendas, a nossa equipe de campo do Grupo Vitia. Então, ao todo, foram mais de 80 trabalhos já no ano de 2019. No ano de 2020 foi um grande marco, né, para o bioimune dentro do cenário brasileiro de manejo de doenças. Por quê? Foi quando o Ministério da Agricultura deu parecer favorável para o uso do bioimune também para o controle de ferrugem asiática da soja. E aí a gente voltou a intensificar, né, a gente continuou esse processo, na verdade, de intensificação dos trabalhos e desenvolvimento desse produto em campo, com os nossos parceiros, instituições renomadas de pesquisa, para comprovar cada vez mais a eficácia deste produto em uma série de doenças, né? Neste ano, nós também tivemos o uso aprovado para manejo de esclerossia e tem outros alvos que estão em fase de registro. Ao todo, né, os trabalhos do Grupo Vitia em P&D foi de 61 no ano de 2018, 2019, aí no ano de na safra, né, 2019, 2020, nós desenvolvemos 222 trabalhos, né, aqui com todas as nossas linhas de produtos, no manejo integrado,
e também, né, contemplando os trabalhos tanto de P&D para registro, como os trabalhos de desenvolvimento, e na safra 2020 e 2021, nós temos aí 308 trabalhos de pesquisa e desenvolvimento. Então, é um volume robusto de trabalho que nos permite, com segurança, posicionar esse multissítio biológico para todas as culturas. Aqui só mostrando no mapa do Brasil um pouco desse desenvolvimento. Então, temos aqui os nossos parceiros, inclusive aqui a instituição na qual o Sérgio hoje representa e também a instituição na qual o Elvis hoje representa, mas uma gama ampla de parceiros que estão conosco nesse desenvolvimento. E aqui em diversas culturas, né? A gente tem atuado como multissítio biológico em diversas culturas, desde IHF até cereais, algodão, milho, soja, enfim, é uma diversidade bastante interessante. Neste gráfico, eu trago a média, né, dos resultados em 7 áreas diferentes. Então, é um compilado, na verdade, é que esses números aqui abaixo, né, nesse eixo, são as áreas em que a gente fez um manejo, né, comparando o manejo, o controle, né, sem manejo fitossanitário para a doença. Aqui, nessa outra barra, um pouquinho mais escuro, manejo químico, mais um multissítio convencional. Nesta outra barra, um pouco mais clara, somente o manejo químico. E aqui na barrinha mais escura, o manejo químico mais o bioimune. Então, o que a gente percebe? Que em todas as áreas, o manejo integrado de químico mais biológico, né, resultou em maior controle, que a gente consegue observar aqui por essas barras acima. Então, nesse gráfico, essas barras, né, maiores aqui, a gente vê o resultado das áreas específicas, e aqui tem o dado da área abaixo da curva de progresso da doença, e aqui essas barras sólidas, né, ou tracejadas, a gente vê de fato a eficiência em controle. Então, deixa eu só apertar de novo, que travou aqui, pessoal, minha tela. Só um minutinho, que eu acho que já volta. Aí, agora sim. Acho que a imagem estava muito pesada e estava difícil de carregar. Bom, agora sim. Então, a gente percebe que no manejo químico, né, o manejo químico associado ao manejo biológico, a gente, na média, obteve uma maior porcentagem de controle. E quando a gente vê o aspecto das áreas, né, que foram tratadas com o manejo convencional mais biológico, a gente observa isso daqui, né, similar ao que o Elvis observou no trabalho com algodão, né, uma sanidade da cultura, um bacheiro mais preservado, e algo que nos chama muita atenção, que é esse efeito fitotônico, né, um efeito tônico nas frutas. Aqui são os mesmos, são as mesmas áreas, mas aqui dados em produtividade. O que a gente consegue observar? Os incrementos em relação aos manejos adotados. Então, com o manejo químico comparado ao controle, né, a gente obteve um incremento de 3 sacas, ou seja, o controle deu 10 sacas por hectare, claro, obviamente, porque não foi adotado nenhum manejo fitossanitário, com o manejo químico, um incremento de 4 sacas por hectare, e quando a gente adicionou o multissítio, 3 sacas por hectare, né, isso adicionalmente ao manejo químico, e aqui também as imagens, né, mostrando a grande sanidade, o maior enchimento de grãos e o maior número de vagens da lavoura. Gostaria também de mostrar aqui um case, né, eu considero como sendo um grande case de sucesso, foi uma área que a gente manejou exclusivamente com produtos biológicos. Então, eu mostrei anteriormente como o bioimune ele se encaixa dentro de um manejo integrado, sendo associado ao padrão químico, e aqui nessa área, a gente fez uma área exclusivamente, né, com manejo biológico, utilizando o nosso multissítio biológico bioimune, associado a um fertilizante à base de carbonato de cobre e enxofre, que tem ação de nutrição mais proteção.
Esse trabalho ele foi realizado no município de Unai, em Minas Gerais, é uma área, né, uma fazenda que tem aproximadamente 14 mil hectares, e o plantio é de soja, feijão, milho, semente, e também tem as coberturas, né, que são feitas na entre-safra. E a grande motivação desse projeto foi, de fato, né, conduzir uma lavoura de feijão irrigado. Esse feijão, ele é da cultivar Dark Red, que vai 100% para exportação, nada fica aqui no país, né? E foi uma área de 130 hectares. E aí eu mostro para vocês, nesse slide seguinte, como foi adotado o manejo de pragas e de doenças. E a gente vê aqui o bioimune associado ao tricoturbo, que é um produto à base de tricoderma, que o professor Sérgio também falou um pouquinho, né, dos benefícios e também do mecanismo de ação do tricoderma, sendo aplicado no estágio vegetativo e reprodutivo da cultura. Aqui, na aplicação antecipada que a gente fala, né, com o herbicida, já no estágio V3 da cultura, adicionado a um adjuvante totalmente compatível, e as aplicações no reprodutivo adicionados ao METS, que é, né, um produto que alia nutrição mais proteção, combinado com o nosso adjuvante compatível. E o que a gente observou foi um ótimo estabelecimento da cultura, né, primeiro por conta do tratamento de semente ter sido muito eficiente, e a gente percebeu uma sanidade muito boa da cultura, aqui com 30 dias após a semeadura, onde a gente já tinha realizado a aplicação do bioimune associado ao tricoturbo. Então, 30 dias após a semeadura, né, um desenvolvimento muito interessante do feijão, um bom enraizamento e principalmente uma boa sanidade foliar. Aqui, 40 dias após a semeadura, a gente já vê também, né, um bacheiro totalmente saudável. Vale ressaltar que exclusivamente biológico, né, com aplicações sempre muito bem planejadas. Aqui o feijão já está com uma fase mais antecipada da cultura, né, 45 dias após a semeadura. Apareceu alguns insetos, nada que o controle biológico não conseguisse, né, de fato, controlar. Aqui, com 45 dias após a semeadura, aparecimento de poucas lagartas, uma boa sanidade. E aqui, com 50 dias após a semeadura, olha que feijão sadio, né? Feijão sadio, com número interessante de vagens e, principalmente, com o bacheiro bastante preservado. E com 75 dias após a semeadura, só no ponto, né, de aguardar de fato a colheita. Então, a gente mostra aqui o manejo planejado, eficiente e com produtos de qualidade, a gente consegue manejar, né, de forma tal que a gente tenha esse padrão de lavoura. O bioimune, ele também é muito utilizado com outras finalidades, principalmente para manter um tempo de prateleira maior de flores e frutos. Esse trabalho que eu estou apresentando aqui para vocês, ele foi desenvolvido pelo Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Lavras, e o trabalho ele foi realizado durante 7 dias, e ele se constituiu da seguinte forma: foi inoculado Botrytis cinerea, né, que causa o mofo cinzento em rosa e morango, né, tanto na rosa e no morango, obviamente. Então, aqui a gente tem frutos que estão, né, inoculados com Botrytis cinerea, e de um lado, né, em um tratamento não foi aplicado nada, e no outro tratamento foi pulverizado bioimune diretamente na folha e no fruto. Vale lembrar que o bioimune, ele tem carência zero, né? Então ele não gera resíduo, ele pode ser utilizado inclusive pós-colheita. E foi submetido essa rosa e esse morango em câmara úmida, né, para favorecer o desenvolvimento do patógeno, e ao longo dos 7 dias foi avaliado como se deu o desenvolvimento do Botrytis cinerea. E o que a gente percebeu? Que no 7º dia, tanto a rosa quanto os morangos que foram inoculados com o bioimune, eles tiveram, a gente observou um desenvolvimento muito menor do mofo nesse tratamento.
Então, isso mostra que o bioimune também é uma estratégia para aplicação pós-colheita, visando o tempo de prateleira. É claro, né, que o morango desse, ele não está próprio para o consumo, mas porque aqui a doença, ela foi inoculada artificialmente. Daí a importância da gente administrar esse produto durante todo o ciclo da cultura, para que quando ocorra a colheita, né, a planta já tenha essa boa sanidade para preservar a sua qualidade. Aqui outro trabalho mostrando este daqui já realizado no estado do Mato Grosso do Sul, né? Então mostrando como o bioimune ele pode ser inserido dentro de um sistema, né? Dentro de um programa de manejo de doenças. Aqui foi para DFCs, então foi avaliado a produtividade, o incremento em produtividade, também a severidade de DFCs. Então aqui no primeiro tratamento é o manejo padrão, né? Do produtor. Então, aqui tem as aplicações, 4 aplicações, né, de fungicidas. No tratamento 2, a primeira aplicação, aos 28 dias após a emergência, foi realizada somente com bioimune, sem a presença, né, do manejo químico, e aos 40 dias após a emergência, foi adicionado bioimune ao manejo já convencional. E a terceira e a quarta aplicação manteve o padrão de químico adotado pelo produtor. No terceiro tratamento, a gente utilizou bioimune na primeira, na segunda e na terceira aplicação, junto com o fungicida padrão, e no quarto tratamento não foi substituído a primeira aplicação por bioimune, foi somente adicionado dentro do manejo já padrão produtor. E olha que interessante os resultados, né? Quando a gente faz a substituição da primeira aplicação, ali 28 dias após a emergência, do fungicida químico por bioimune, e adiciona bioimune à segunda aplicação, nós obtivemos um incremento de 2,6 sacas por hectare. Quando a gente substitui a primeira aplicação do fungicida por bioimune e realiza mais 2 aplicações de bioimune, nós obtivemos um incremento de 6,1 sacas por hectare. E quando a gente não substitui nem o manejo do produtor e somente adiciona o bioimune ao manejo padrão, nós encontramos um incremento de quase 5 sacas por hectare. Então, este trabalho, esses resultados, ele tem sido replicado, né, todas as áreas que a gente faz com o bioimune, e aí, por conta dessa repetibilidade, o que nos traz, né, de forma muito clara, que o bioimune ele é muito versátil em relação ao modo de utilização. Nós podemos utilizar no intuito de diminuição, né, de defensivo na área, mas principalmente a gente pode utilizar e deve utilizar como uma estratégia complementar visando o máximo de eficiência no manejo de doenças. E aqui a gente vê o incremento, sim, né, o incremento em sacas por hectare. Porém, este incremento, ele também é explicado pelas médias de severidade. Então, em todos os tratamentos onde foi adicionado bioimune, nós tivemos também uma menor severidade da doença, tá? Tanto no tratamento 2, 3 e 4. Outro ponto importante que foi muito bem abordado, então eu gostaria também de reforçar essa questão, é em relação à compatibilidade, né, do bioimune com outros defensivos, e não somente com defensivos, mas também com fertilizantes, acaricidas, fungicidas, adjuvantes e bioestimulantes. Então, nós temos um amplo trabalho dentro do Grupo Vitia. O professor Sérgio citou também, né, algumas instituições que têm apostado feito muito trabalho nesse sentido de compatibilidades, e hoje nós fazemos da seguinte forma: nós simulamos uma cauda de aplicação, né, por isso que nas nossas tabelas de compatibilidade nós temos a dose e a cauda, né, o volume a ser aplicado na área. E a gente simula essa cauda de pulverização, e depois de algumas horas, né, nós vemos se aquela bactéria, o BV02 de Bacillus subtilis, ele permanece viável, ou seja, se ele não morre, né, durante essa interação com os produtos químicos. E eu posso garantir para vocês que o bioimune é um produto altamente compatível.
porque de 203 produtos analisados, somente 6 são incompatíveis. Então, a gente tem esse grande benefício, né, no uso de bioimune com outros produtos. Ele é altamente compatível e ele é a base, né, de uma bactéria que forma endósporo, que é uma estrutura de resistência. Então, torna ele altamente versátil, inclusive com aplicação ali já antecipada com o herbicida. Então, de todos os herbicidas analisados, o bioimune ele não apresenta incompatibilidade com nenhum deles. Vale ressaltar ainda em relação a esses testes, que nós fazemos esses trabalhos não somente avaliando a compatibilidade de produto biológico com produto químico, mas também a compatibilidade entre produtos biológicos, né? Porque não é porque é tudo produto biológico que a gente consegue compatibilizar na mesma aplicação. Então, essas tabelas, elas são muito amplas, são disponibilizadas para o nosso produtor, no intuito de realmente levar uma tecnologia que consiga participar do manejo ali sem ter interferência externa. Outra questão também em relação ao uso de adjuvantes, né? A gente está muito acostumado a falar de compatibilidade de químico versus biológico, mas comparando principalmente fungicidas e inseticidas, mas a gente vê que adjuvantes, eles são fundamentais para que o produto também, de fato, funcione da maneira efetiva no campo. Então, dito isso, pessoal, gostaria até pelo tempo, né, de encerrar minha apresentação, mas eu já me coloco à disposição para a próxima sessão de perguntas e respostas. Lembrando que quem não fez a pergunta pode colocar via chat ou também no WhatsApp, que está disponível aí para vocês. Aqui eu mantenho, né, os meus contatos, o meu e-mail e também o meu telefone de celular, que também é o WhatsApp. Então, fiquem à vontade e vamos seguir agora para a próxima etapa da nossa manhã.